MTR é o melhor trade de todos, né? Você quer saber por quê? É importante você entender por que a MTR é o melhor trade de todos, né? Eu vou explicar um pouco porque acontece em qualquer ativo, em qualquer futuro, qualquer tipo de forex, qualquer mercado pode acontecer uma MTR, né? E para reforçar um pouco a importância, né, quando o Al Brooks fala um pouco de, de os melhores padrões, né, para operar price action, o primeiro que ele coloca ali é o Major Trend Reversal, que é uma reversão majoritária da tendência, né? Na página do portal Price Action do Felipe Aranha, você pode encontrar a tradução do que isso fala aqui, mas realmente quando a gente assiste o Best Trading Course de Al Brooks, o primeiro trade que ele fala que é o melhor trade o de MTR, o de Meio Trend Reversa. Eu sou super fã desse trade, desse padrão, e ao longo desses 3 anos, 12 anos e meio, 3 anos que tenho fazendo trade, tenho colocado muita ênfase a estudar como a gente consegue antecipar esses trades. Hoje eu vou falar um pouco sobre ontem, o Emini, né, porque é importante a gente observar diferentes tipos de ativos, né? E vou falar do Emini ontem, como que a gente poderia identificar essa Major Trend Reversal Sequence, né? Que tá aqui, essa sequência Major Trend Reversal. A gente sempre tem que se preparar com o que aconteceu nos dias anteriores. Isso aqui é o Micro Emini, né? Através da plataforma Ninja Trader. E a gente observa que ele vem em um canal de baixa, né? E com uma puxada, duas puxadas, três puxadas na linha de canal. Esse aqui é o contrato contínuo, sim, aquele que tem que opera overnight durante toda a noite e que começa, que abre realmente um regular time hours, abre às 10:30 da manhã do Brasil, né? Isso aqui é o horário do Brasil. Então ele abre nesse horário aqui e vocês veem que sempre impacta a nossa bolsa, nossos futuros, nosso índice. Mas o que quero ver aqui é exatamente como ele se comporta, né? E gostei muito do Price Action PA, a leitura do Emini, Micro Emini ontem, porque realmente está muito limpo. Que eu chamo um PA limpo, que tem um PA onde você consegue realmente ler. Se você conseguir ler claramente, você consegue fazer uns trades bem interessantes, né? Então, voltando de novo, tem um short sobre como identificar uma Major Trend Reversal, vou colocar ao final da o link ao final do vídeo. Então vou fazer isso aqui como um recap do Emini do dia de ontem, né? 23 de junho. Né? Então não esqueça de se inscrever no canal para a gente ganhar uma força e continuar dando vídeos aqui de graça. A intenção aqui é ajudar outros traders para que possamos ser consistentes e poder tirar algum dinheiro do mercado, né, basicamente. Então, a gente vê que abre aqui, né, nessa barra, tá? Mas ela vem de uma forte tendência de baixa, né? Várias barras de baixa, isso aqui antes de abrir o mercado. Obviamente, quando abre o mercado pode mudar tudo, né? Obviamente, né? Mas os padrões são interessantes que vêm para a esquerda, né? De dar alguns pontos de swing para a gente ter como referência e como alvos, né? Então, isso aqui a gente sempre tem que marcar e prestar atenção. Então, ela vem, faz uma perna e tenta ir para cima, segunda perna, antes de abrir o mercado, em segunda perna. Obviamente temos uma linha de canal, temos uma wedge aqui, já, os pontos de wedge. Então a gente está baixo nesse canal de baixo, né? Então isso é o primeiro que a gente tem que ver. Então é provável que a gente aqui baixo tenha mais interesse comprador. Mas tem uma perna, duas pernas, bem essa barra 1, testando o close dessa barra aqui. Provavelmente tenha vendedores, então tomar um trade aqui para buscar esse close aqui embaixo da 185, garantiria uns 5 pontos de target.
E aí onde começa a diversão da Major Trend Reversal, da MTR, né? O que a gente precisa ver na MTR? A gente tem uma trending line aqui desse padrão de tendência, uma, duas, três pernas, né? E aí, alguns traders mais arriscados poderiam tomar esse fade, né? Aqui, nessa barra, mas a barra até fechou mais baixo do que essa 186 aqui. Mas o mais importante aqui é que a gente, se observar que tem uma 187, uma boa barra, e depois a tentativa de retomar a tendência de baixa falha nessa barra 191, tem uma trending line aqui, uma linha de tendência de baixa, você vende acima de 191, que é uma 2BR, de hecho, uma 2-bar reversals, né? Mesmo com a cauda aqui, ela é um 2BR reversal, quase que perfeita, né? Então, comprar acima com ordem stop, apostando no BO dessa trending line, é um bom negócio. Pensando que se ele romper aqui, você espera a partir dessa três puxadas aqui, pelo menos duas pernas. Você espera two legs up, duas pernas para cima. Então, a gente vê aqui uma perna, duas pernas. O alvo de leg 1, leg 2 é aqui, basicamente. O alvo de um minor reversal depois desse aqui poderia ser um swing anterior. A gente está marcando aqui o swing anterior. O preço falhou aí uma, duas, três vezes, rompeu. Então o alvo de duas pernas poderia ser ali, né? Então um target bem. Então o que a gente tem que observar para a sequência de reversão majoritária? Tem essa primeira perna, uma perna bem sobreposta, uma perna débil, não tem gaps abertos nem nada. Então, uma perna mesmo é reversão minoritária. Então, uma perna, duas pernas. Essa barra aqui é suficiente para sair. Uma barra fechando quase na máxima, testando um ponto de rompimento anterior. Então, mas acontece um rompimento de trending line. Esse é o primeiro elemento de uma sequência de meio trend reverse. Estamos falando de como antecipar o padrão para você poder ter um trade muito vantajoso do ponto de vista de payoff, de resultado. Então você espera duas pernas, ela fez duas pernas, por isso que eu falo que o PA é muito claro. A segunda coisa que a gente tem que observar nessas duas pernas, como que ela foi? Obviamente, ela foi acima do swing anterior, esse era o swing, né? A segunda perna, claro, foi sim. Então ela deixou um gap na EMA, deixou. Essa barra foi a primeira barra que fechou, deixando, sem tocar na EMA, deixou um gap aqui. Então são dois elementos interessantes para falar que essa perna aqui tem suficiente força como para a gente pensar que não teria uma nova mínima. Ou se tiver um teste aqui dessa mínima, seria um teste que tenderia a falhar embaixo dela, né? Tá, então esse é o primeiro elemento que a gente tem que observar. Duas pernas, um pena trending line indo acima do swing e deixando um EMA gap, que chamava Albrooks, né, que é basicamente um gap, um espaço entre o preço, entre a EMA e a mínima da barra. E a terceira coisa que a gente tem que esperar, e por isso pode caber um trade ainda aqui, é que vai ter uma retomada, uma tentativa de retomada da tendência, né? Então, geralmente são duas ou três pernas, né, para baixo, tentando retomar a tendência principal. E ela acontece, é normal, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, uma das coisas que a sequência de MTR te ajuda é que você sabe que tem duas pernas para cima, rompendo uma, uma trending line. Você sabe que essa reversão vai ser minoritária, então você não espere que ela é muito baixa a probabilidade de ela vir aqui em forma de V, assim, 5, 10% a probabilidade e testar de novo aqui o início dessa perna. Então é muito difícil isso. Tá? Então o que você precisa saber é que provavelmente ela vai fazer duas pernas e vai tentar retomar a tendência principal, como aconteceu aqui. Então isso é algo que está dentro das probabilidades dessa perna aqui. Se você tem isso dentro das probabilidades, você pode vender essa barra aqui, pode vender aqui em cima até, mas essa barra aqui é suficiente para vender e buscar a segunda perna, leg 1, leg 2, que acontece aqui com um target de 10 pontos. Então você estaria ganhando aqui uns 8 pontos nesse trade, né?
e aqui estaria ganhando 10 pontos nesse trade. Então já essa sequência te deu 18 pontos aqui nesse trading range. Tá? Então, se a gente observar, o que a gente espera depois dessas duas pernas? Um teste, né? Pelo menos essa barra bear, interessante, essa barra bear não foi testada antes. Então quando eu vier aqui, se tiver vendedores preços, o pessoal vai sair, vai comprar no close dessa barra, como aconteceu aqui, perfeito no tick, né? Então alguns trades, e até eu faço isso, posso comprar aqui com ordem limite, e ter um teste e uma falha de rompimento, e compra aqui com ordem stop também acima. Então seria o double bottom, falha de rompimento com ordem limite, e double bottom, falha de rompimento com barra de sinal e ordem stop. Então o quinto elemento depois do teste, tem uma boa barra de sinal. Uma boa barra de sinal, às vezes a gente, dependendo do contexto, às vezes é melhor ter, digamos, é preciso ter, por exemplo, essa perna você pode considerar que é uma perna forte ou uma perna fraca, não tem gaps abertos. Então para mim, apesar dessa força aqui em termos de tamanho, ela não é uma perna forte, porque não tem gaps abertos, está sobreposta igual a esse aqui. Então para mim tem uma alta probabilidade de falhar quando testa esse aqui ou testar aqui na mínima, pode falhar mesmo. Então, mas quando tem casos que a perna é forte, é melhor esperar uma boa barra de sinal. Por exemplo, a perna deixa microgaps abertos, etc. É melhor a gente esperar uma boa barra de sinal, né? Então, assim, acontece double bottom, né? Bom, esse é um double bottom MTR, né? Double bottom MTR, uma versão maioritária com fundo duplo, e aí começa o spike, né? Depois disso aqui você espera realmente 2 a 3 pernas para cima, que parte da sequência da MTR. Então, recapitulando o MTR, primeiro uma ruptura de trending line, segundo 2 pernas para cima, indo acima do swing anterior e deixando um gap na EMA. Terceiro, uma retomada da tendência, tá? 2 ou 3 pernas para baixo, um teste de um ponto de suporte anterior, falhando ali, uma boa barra de sinal, e aí é só ser feliz, né? Então, aí a gente espera umas 2, 3 pernas. No meio, você sabe, né? Se você espera 2, 3 pernas, primeiro que você tem que ver se você está gerenciando um swing, você entra aqui para swing, o alvo da MTR é aqui em cima, onde inicia a wedge, né? Então, target, já você tem que estar claro, é esse aqui. Tem outro target. Então, quando você sabe que o target está lá, você precisa eleger em 2 pernas, né? É muito mais fácil você gerenciar, porque você está aqui embaixo comprado, você sabe que tem um potencial de chegar lá. E esse potencial é mais ou menos uns 18 pontos, 17, 18 pontos, né? Então, qualquer coisa que acontecer por aqui, você está tranquilo, você só vai gerenciando, buscando as premissas, ou sostenendo premissas de que está certo o seu trade, que está cada vez com maior probabilidade. Por exemplo, quando você faz acima desse swing aqui, né, da segunda perna, e ele faz um bop, né, nesse close aqui, isso quer dizer que os vendedores dessa perna estão saindo, né, na compra. Então, isso favorece e aumenta a sua probabilidade de ir nesse target. Outro elemento de pressão é esse microgap aberto aqui. Nenhuma dessas pernas teve microgap aberto, né? Agora, a pressão era tão grande que deixou o microgap aberto aqui, né? E por aí vai. Então você vê isso aqui, uma perna microcanal, 1, 2, 3, 4 barras consecutivas. Se uma L1 falha, que é essa aqui embaixo dela acionada era uma L1, uma primeira tentativa de retomar a baixa, se ela falhar, é um bom elemento de pressão para você identificar que esse trading line aqui do canal tem boas chances de ser rompido e continuar até o target da MTR. E por aí vai. Então, a gente vê que tem uma L2 aqui, uma falha aqui, né, nessa barra, e aí tem uma L2 indo abaixo e sendo comprada também.
Quando tem uma compra de L2 dessa forma, uma compra L2, ela geralmente antecede uma boa aceleração, um spike adicional, como aconteceu aqui. E além disso, ela realmente fechou, ou acima dela seria um rompimento dessa LTB que vem do dia anterior, né? Então, essa barra aqui, que por ser uma H2, uma Bull Flag de H2, porque tem H1 e H2, né? É realmente uma das melhores entradas, junto a essa barra de sinal do dia, tá? Porque essa aqui, ok, uma melhor entrada porque você tem uma potencial MTR. Mas essa aqui é uma melhor entrada porque você já sabe que sua probabilidade de chegar aqui é muito alta. Até porque quando você considerar isso como uma perna, a perna 2 começa aqui na 2,19. Então você projeta perna 1 e perna 2. Então a gente vê que é o target perna 1, perna 2 está aqui em cima. E a barra essa 236 bateu no tick praticamente desse alvo. Então, considerando que você tem um target de MTR aqui, você tem uma resistência que esse topo aqui que é um magneto, e considerando que você tem perna 1, perna 2, um target aqui, a probabilidade dele aí cada vez aumenta mais, tá? Então você começa a se comprar aqui como best trade, e considerando isso aqui, você também pode decidir se quer comprar acima essa barra aqui, fazer um para um dela se cabe dentro do alvo, né? Então por aí. Então essa barra aqui, a barra 221, ela faz um pullback no ponto de rompimento swing anterior, né? Então essa é uma compra de ordem limite. Essa 229,30, perdão, é uma compra de ordem limite, primeira vez que toca na EMA, né? Depois de quase 20 barras, e você tem um alvo claro, né? E aí quando você faz o projetado dessa 29, dessa 30, de 230, você vê que chega aqui no tick praticamente da máxima do dia. Então, muito interessante, o PA muito claro, né? A partir daqui eu não compraria mais porque está alto nesse trading range, então já não recomendaria comprar. Mas essas compras aqui são basicamente de scalp. Essas compras aqui são de swings, essa até aqui, acho que são compras dos swings. A partir da falha de L1 para cima, já essas quatro compras são de scalps. Então são add-ins dentro do swing, que você vai saindo dependendo do alvo que você quer chegar, né? Então, basicamente essa como se operaria. Bom, 18 pontos até aqui. Se você segurou daqui até aqui, 18 pontos, com mais os scalps que você poderia ter feito aqui dentro, que são 5 entradas dentro desse trading range, né? Então essa sequência de Megatron reverso não é fácil, mas se você estudou o método de Al Brooks e você sabe quais são os elementos, outro dia já fiz um short com os elementos porque aconteceu, né? Claramente no índice também. Então é muito importante que a gente observe que são os mesmos elementos, né? E o mesmo padrão. Então é muito fácil a gente antecipar isso. Quando você tem esses elementos aqui até aqui, já eu sei que quando eu vier testar aqui, eu vou entrar para a MTR. Muito provável que eu tenha uma MTR. Esse é um trade de 40% de probabilidade, mas quando ele der, ele vai dar um retorno. Ele vai dar um retorno daqui, ó. Suponhamos que esse seja o stop. Acho que foi 6 para 1, 5 para 1. Deixa eu ver. 5 para 1. Um retorno de 5 para 1. Esse trade aqui dessa barra de sinal. Então, quando você acertar um trade desse, você realmente faz o dia, às vezes até semana, dependendo da mão que você usa, né? Tá bom, isso foi a sequência de Megatron Reverso, que foi um excelente padrão para você identificar, antecipar os trades e realmente fazer o bonito, né? Com isso aqui já é suficiente já para fechar o dia. Tá? Então vamos ver o que aconteceu depois, né? Estamos num trading range, uma forte perna, a gente vê para a esquerda, tem um swing ali, né? Em vários dias, nesse ponto, uma resistência brava, né?
Alcançou salvos. Quando alcança os salvos, geralmente você tem realização de lucro, né? Só que veio toda essa realização de lucro que uma B grande, né, no topo. Essas OBs assim que vão para cima e fecham embaixo da barra anterior são barras muito fortes que deixam compradores presos. E aí começa uma pequena uma perna que poderia acelerar dependendo das barras seguintes, né? Então a gente observa que a 237 foi isso. Talvez teve alguns compradores aqui embaixo dela e saindo na metade. Vamos observar isso aqui. Vamos supor que a pessoa comprou ali, tá? E observem como. Vou ampliar esse tema aqui. Observe como a barra 239 falha no 50% da mínima da 237 e 238. Então, compraram aqui e saíram no 50%. Então, aquele que comprou aqui em cima, né, da barra 236, comprou mais embaixo para sair no médio. Essa leitura dá para fazer de imediato. Então, quando você está uma resistência, observa esse tipo de padrão e compras no 50%, pessoal comprando aqui para sair no 50%, obviamente vai gerar uma desistência que nem esse aqui, ou algo parecido, pelo menos até swing anterior, né? Então, dá para fazer um trade aqui, mas obviamente não tem uma boa barra de sinal, assim, não é o melhor contexto, é melhor esperar você a resolução dessa perna aqui. Então, tem uma forte perna, começa 231, né? A gente está num trading range em forma geral, então você tem uma chance enorme de ter uma segunda perna. Também são barras bem simétricas, né? Mesmo tamanho, você observa que não são barras climáticas, né? Então aí quando ela opera por debaixo do swing de alta anterior, você já pode antecipar que é muito pouco provável ter uma nova máxima aqui, a não ser que os bulls tenham tão fortes que realmente eles recomprem tudo isso e vá para cima, mas a probabilidade de uma retomada fazendo uma máxima aqui já diminui muito, né? Então aí o que a gente tem que buscar depois dessa forte perna é uma segunda perna. Pode ser uma segunda perna de certo até a mínima do dia, como aconteceu aqui, pode ser que não, né? Mas a gente tem que ter presente que tem uma chance enorme de ter uma segunda perna, mesmo que seja uma segunda perna curta, tá? E quando tem chance de fazer uma segunda perna, você espera a bandeira, né? E você vê os elementos que tem à esquerda para se apoiar para poder fazer um trade, né? Nesse caso aqui é um trade de fade ou limit order no swing anterior, na última barra bull, antes de fazer nova máxima, né, do swing anterior. Não? Então, todos os bulls que compraram aqui, se ficava algum ainda, né, no trade, eles vão sair quando for testar esse ponto aqui de rompimento, que foi rompido aqui, tá? Então, é um BOP, e também é uma falha de H1 após o microcanal de baixa, forte e simétrico. Então, microcanal é um dos melhores padrões para você apostar por uma falha de H1. Então, a falha de H1, qual é o seu alvo? Qual é o alvo? Obviamente você tem o extremo da lateralidade como alvo, mas quando você tem uma forte perna como essa aqui e um pullback, é muito mais fácil você fazer perna 1, perna 2 e o alvo aqui de 10 pontos nessa barra 250. Então, muito fácil você ter um target como esse. Aí você tem um target como esse, você vai sair aqui nessa barra 247? Não, seu target estava lá. Então, você tem um gerenciamento claro. Deixa o microgap aqui aberto, tem força bear, perdão. Então, com esse microgap aberto aqui em cima, microgap aberto aqui em cima, tem muita pressão para ter uma segunda perna e chegar no seu alvo. E, como estamos numa lateralidade e está aqui no meio, provavelmente ele vai dar uma esticada, um vácuo até um ponto de suporte, um ponto de interesse comprador. Então, esse alvo aqui, nesse contexto, já é de alta probabilidade por ser de trading range, né? Então, eu sairia aqui mesmo
porque como já teve MTR, provavelmente ele iria falhar aqui nessa mínima, e até antes da mínima, então eu sairia mesmo aqui. Obviamente ele deu mais uma puxada para baixo e tentou romper a mínima do dia, tentativa de rompimento da mínima do dia é realmente compra, mesmo com ordem limitada, né? E o fechamento dessa barra após essa falha compra mais ainda, para buscar duas pernas nesse caso. Como o dia está quase no final, melhor buscar duas pernas e sair do trade o mais rápido possível. Se a gente ver aqui desde o ponto de entrada, fazer perna 1, perna 2, o target seria aqui mais 12 pontos ali. E aí a gente vê que o PA é tão claro, quando ela faz a primeira perna, ela faz um pullback dos 50%, você pode comprar, se você não comprou aqui nessa perna, você pode comprar no pullback dos 50% e pegar esse pedacinho aqui se quiser. Bom, esse era o recap que eu queria fazer do Micro M de ontem, maravilhoso PA, realmente muito limpo. Às vezes eu falo que o Micro M é muito mais fácil de operar do que o nosso índice no Brasil. O nosso índice no Brasil tem muito ruído e às vezes o PA não fica tão claro como esse aqui, né? Observe que você tem testes claros, né? Observa que as wedges funcionam muito bem, né? Sempre tem reação. Observa que os trading range são respeitados, então você espera compradores, vai ter compradores, você espera vendedores acima, você vai ter vendedores acima. Então não dá para a gente no Emini, não dá para a gente ter trades de muita baixa probabilidade. Então é algo que vai acontecer com uma boa probabilidade porque tem um comportamento de price action bem claro, né? Então espero que gostem aí do vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigado.